Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 2 assassinatos em Camaragibe. Jovem assassinada a bala perto da delegacia de Peixinhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 5 de novembro de 2022. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 6 assassinatos. Foram divididos, 3 homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro até agora no estado, foram registrados 2.718 assassinatos, sendo 1.531 no interior e 1.187 no Grande Recife. Trabalhador morre ao cair do telhado de um galpão no município de Paulista. A notícia com o repórter Emerson Pereira. O galpão onde a tragédia aconteceu fica às margens da BR-101, no centro comercial de Abreu e Lima, bem próximo ao pátio da feira. O trabalhador de 49 anos estava realizando um serviço de reforma no estabelecimento, quando acabou caindo do telhado e morreu. O perito Vinícius Oliveira, do Instituto de Criminalística, detalha o cenário que encontrou no local. Foi um acidente de trabalho, entendeu? Um acidente de trabalho relacionado à precipitação. Houve realmente uma queda. Seria do telhado essa queda ou daquele andaime que está lá no fundo? Do telhado. Inicialmente, o que a gente tem é onde ocorreu e como ocorreu. Então ele caiu do telhado, mais daquela parte lá do fundo onde tem a coberta, foi isso? Bateu a cabeça no chão? Ele tem várias lesões. Tem ferimento na cabeça, mas tem outras lesões também. Não dá para precisar qual da lesão levou ao óbito. Ele tinha EPI, equipamento de proteção individual, capacete, luva, bota apropriada para esse serviço lá em cima? A gente registrou, todos os equipamentos estavam com ele. A gente só vai analisar com calma para ver se eram adequados. Familiares da vítima estiveram no local da tragédia, mas não tinham condições de gravar entrevista, nem quiseram comentar nada. A Polícia Civil deve agora intimar a empresa responsável pela obra e pelo estabelecimento para apurar as responsabilidades pelo acidente. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. A polícia está investigando 2 assassinatos que ocorreram na tarde de antes de ontem em Jaboatão dos Guararapes. Uma das vítimas, o jovem Caio Felipe Coelho da Silva, de 20 anos, morava na rua Carlos, bem pertinho do clube, no Curado 5. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na rua do Helder Câmara, lá no Curado. A única informação é que ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. A outra vítima, outro jovem, Elton Pablo Pereira da Silva, de 20 anos, morava na 7ª Travessa José da Câmara Vieira, no bairro de Prazeres, e foi assassinado a bala na rua 7 de setembro, naquele bairro. Ele trabalhava no Ferro Velho de Dudu e havia sido preso por roubo. 2 ônibus foram assaltados de ontem para hoje. Um da empresa Borborema, que fazia a linha TI Tancredo Neves, TI Macaxeira. O assalto aconteceu na Avenida Recife, no bairro de Areias. Foram 3 elementos, um deles armado com a faca peixeira. Inclusive, esse com a faca peixeira estava com o pé machucado, pulando em pé só. Mesmo assim, os caras roubaram os pertences do motorista e também dinheiro da renda do carro. O outro coletivo foi da empresa Caxangá, fazia a linha PE15 Afogados. O assalto foi no bairro da Tamarineira. Um só suspeito estava de bicicleta. Ele parou a bicicleta e, aproveitando o momento em que os passageiros estavam subindo lá no ônibus, também invadiu o coletivo, roubou os pertences dos passageiros e dinheiro da renda do carro. Depois pegou a bicicleta, o Siri dele lá, e desapareceu. A polícia segue investigando o caso. A polícia também investiga a morte de Gilmar Souza da Silva, que tinha 40 anos, morava no Córrego da Areia, em Nova Descoberta. Ele foi assassinado com tiros na cabeça em uma escadaria da rua Capelinha, lá em Nova Descoberta. A única informação é de que ele já havia sido preso e seria usuário de entorpecentes. A polícia também está investigando a morte da mulher, a Dalzilene Santana da Silva, que tinha 50 anos, morava no bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns. Ela foi morta com disparos de arma de fogo pertinho da residência dela. Ela tinha passagem pela polícia e também envolvimento com tráfico de entorpecentes.
E a morte do vereador, o ex-vereador, também está sendo investigada. Moacir Ferreira da Silva tinha 60 anos, morava na Rua do Matadouro, em Angelim. Ele foi assassinado a bala durante uma bebedeira na Rua Evangelista Pereira Dourado, lá mesmo em Angelim. O suspeito fugiu, mas está sendo procurado. Trata-se de Fábio Dionon da Silva, que tem 42 anos de idade. Um carro desgovernado bateu numa pontezinha em Jardim Atlântico, Olinda. Essa ponte dá acesso à garagem de ônibus da empresa Cidade Alta. O veículo quase caiu no canal e o motorista teria morrido neste acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Rádio Jornal, no Camelódromo, na Dantas Barreto, módulo 2. PicMake é a nova loja de maquiagem que está sendo comandada aí pelas nossas amiguinhas Natália Hermosa, Isa Maria, Lani também, Marcela, que é filha de Marcelo. No Mercado Público em Camaragibe, toda a rapaziada sintonizada na jornal, inclusive Paulo do Miúdo, Paulo do Queijo, Cecinha da Carne, Sandro do Miúdo com a esposa Lega e o filho Alexandre. No Mercado de Nova Descoberta estão lá Mr. Nelson, a esposa Ninha e os filhos professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Os ex-jogadores de futebol, inclusive Tião, todos estão ligados com a gente. Ela é Nilson, Marcelo, Rivaldo, Dijanilson, Osni, Figueroa, Paulo Porco, Denô, Zé do Carmo, Dão, que está se recuperando aí, e o irmão do Dão, que é o Jadir, ex-Santa Cruz, que mora em Pau Amarelo Paulista. No edifício Pasteira Colina Boa Vista, Marília e o porteiro Marrom das Meninas. No Alto do Mandu, Dedeu da Mereceria, Valdo Galeto e Djalma do Bar da Língua. Na Rua Frei Casemiro, em Santo Amaro, estão lá Juninho da Água Mineral e Marcos Bola com os filhos Marquinhos e Brunão da Costela e dos Lanches. Ari do Hamburgão, Ari do Hamburgão está lá em Beberibe. No Pina estão Hugo do Peixe, Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Alexandre do Fórum do Cabo, o irmão dele André e Chibata estão sintonizados com a gente aqui na Jornal. Antônio Nelson da Silva foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do Engenho Canavieira, à margem da PS-74 em Vicência. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Júlio Tavares da Silva, de 40 anos de idade, residente no centro em Limoeiro, foi assassinado a bala na Rua José G. Pereira, lá em Limoeiro. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo a polícia, Júlio Tavares da Silva, ele teria arrumado vários inimigos na comunidade Mauna. Isso mesmo, e ele pode ter sido assassinado por conta desses problemas aí. Jailson Manuel José de Souza, jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Pedro José de Lima, no distrito de Cruzes, em Panelas. A autoria e os motivos do assassinato ainda estão sendo investigados pela polícia. A polícia investiga uma morte que aconteceu na Rua 2 do assentamento Catalunha, em Lagoa Grande, no interior do estado. A vítima, Carlos Daniel Feitosa Gomes, era um jovem que tinha 22 anos de idade. E a polícia também está investigando a morte de Miguel da Silva Santos, de 39 anos, assassinado a tiros por 4 homens encapuzados que arrombaram a casa dele na Rua da Linha, no centro, em Gravatá, e cometeram o crime. De acordo com informações, Miguel da Silva Santos, ele seria um ex-presidiário por tráfico de entorpecentes. Em Venturosa, a polícia também está investigando um assassinato que aconteceu. A vítima, Patrick Rodrigues Leitão, tinha 26 anos, morava na Rua Miguel Cordeiro Cavalcante, em Venturosa. Ele foi morto com 2 tiros a queima-roupa na cabeça, na Rua 1º de Março, lá em Venturosa. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime. Segundo informações, a vítima seria usuária de drogas e também tinha vários inimigos. Contraiu vários inimigos. A polícia conseguiu capturar ontem o traficante João Vitor da Mota Farias, de 20 anos de idade, residente no Córrego Zé Grande, em Casa Amarela, que ainda tentou fugir do efetivo. Com ele foi encontrado um big de maconha. Em seguida, os policiais seguiram com ele até a casa dele e lá encontraram
mais 12 Big Bigs de maconha, balança de precisão R$700, sacos para embalar a droga, um revólver. Esse revólver, inclusive, ele usava para cometer crimes, isso mesmo, por sinal, esse João Vitor, ele teria usado esta arma, revólver 38, para assassinar Edson Negão, crime ocorrido há cerca de um mês no terminal de ônibus do Córrego Zé Grande. Ele foi encaminhado à delegacia de homicídios. Agradecendo a turma na UR1 no Ibura, Givaldo, governador, e Messinho, presidente do time do Bangu. No bairro da Mangueira estão lá os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira e o motorista Fred. Em Santo Amaro, Vanvan e o Missiguela. Saulo Holanda está em Olinda. Neto do Veneza Alter Parque, lá em Maria Farinha, também está sintonizado com a gente. João da Oficina Autoelétrica, pertinho do Forte de Palmarelo. Em Abreu Lima estão lá Dona Dora e os filhos, Neemias e o meu xará Eliel. No edifício Igaraçu, bem no início da dos Barreto, Moreira Modas com os funcionários, também Zé do Óculos, lá pertinho do edifício, Boca de Álcool, e Heriberto do Ouro, no caldinho dele, Boteco do Beto. E a turma do bar Recanto Timbaúbense, na Avenida Beberibe, ali no Rosarinho, Mão de Vaca de Zé. Estão lá Galego do Escape, Jorge do Gás e também Jabuti. E o comerciante Ilmar está no cemitério de Paulista. E no mercado de Paratiba estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. Polícia registra 2 assassinatos em Camaragibe. Jovem assassinada a bala pertinho da delegacia de Peixinhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Aldevi e a esposa Leninha, estão ligados com a gente lá em Chão de Estrelas. Na subida do cartório de Casa Amarela, bem pertinho da Caixa Econômica Federal, estão lá Novinho Amolador e Marinaldo do Lanche, ligado com a gente. Também tem mais gente ligada, a turma do Grupo Tesourão de Santo Amaro, do Janga, aliás, Grupo Tesourão do Janga, cujo presidente agora sim é o Lula de Santo Amaro. Estão lá Tonico do Bolo de Rolo, Marquinhos, doutor Fernando, que é o delegado, Maia e também o comissário Paulo. Em Caruaru, a polícia está investigando a morte de Luiz Almeida da Conceição, de 57 anos de idade. Ele era proprietário de um mercadinho, morava e era estabelecido na Rua do Rosário, na Vila do Aeroporto Aldo do Moro, em Caruaru. Ele estava saindo da casa dele numa motocicleta, quando de repente elementos desconhecidos emboscaram e mataram o comerciante. A polícia também segue investigando um duplo assassinato que aconteceu em Catende. As vítimas, 2 adolescentes de 14 anos, José Roberto dos Santos e José Leandro Soares. Eles foram assassinados a bala na estrada que segue para Uricuri. Foi justamente em um campo de futebol em Catende que ocorreu o duplo assassinato. As vítimas, Beto e Gonzaga, ambos estariam envolvidos com tráfico de drogas e também roubos. A polícia está investigando este duplo assassinato. Rafael Luiz da Silva, de 35 anos de idade, residente na Travessa dos Sonhos, em Santa Mônica, Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Foi um atentado que aconteceu no bairro João Paulo II, lá mesmo em Camaragibe. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. No distrito de Poço Comprido, no município de Correntes, um elemento pediu água em uma residência e em seguida sacou um revólver e anunciou um assalto, roubando uma motocicleta lá da casa da vítima, uma CG 150 vermelha de placa KJE 7F82. Uma outra moto CG 150 preta de placa KHN 5166 foi tomada de assalto no sítio Mocói, zona rural de Paranatama, por 2 homens encapuzados armados com revólveres, que também roubaram ainda o celular da vítima. Na subida do cartório em Casa Amarela, bem pertinho da Caixa Econômica Federal, estão lá Novinho Amolador e Marinaldo do Lanche.
5 marginais armados invadiram uma residência no sítio Malhada do Cosbe, zona rural de Paranatama, e roubaram celular, R$800 e também uma caminhonete Estrada cinza de placa PGZ 2542. A polícia procura os criminosos. Até agora, ninguém foi localizado. E uma motocicleta Suzuki 125 foi tomada de assalto na frente de um escritório no bairro São José, em Garanhuns, no agreste do estado. Na rodovia BR-424, no sítio Cagado, zona rural de Garanhuns, no agreste do estado, um homem teve uma moto roubada por 2 elementos em uma outra moto. A moto da vítima, uma CG 150 preta de placa PGZ 6D75. O rapaz roubado, ele pegou carona num carro, foi atrás dos criminosos, mas os criminosos danaram bala e por pouco ele não foi atingido, teve que desistir. Que os caras estavam armados e danando bala para tudo quanto é canto. A polícia segue investigando o caso. E agora, minha gente, vamos falar de coisa boa. Aniversariantes de hoje, sábado, Daniel Vitor, ele é filho de Denilson e Cessa, a esposa dele é Maria Eduarda, as irmãs dele, Denise e Isabelle, o filho dele é o Bernardo. Toda essa família mora na rua Clodomiro Selva, no alto do Santa Isabel, que fica na zona norte do Recife. José Casemiro, ele mora em Itu, no estado de São Paulo, está aniversariando, e é irmão de Cal Mecânico do Cabo de Santo Agostinho. Fernanda, da Destilaria do Cabo, também está aniversariando. Ela é filha de Mito e Angélica e é amiga de Júlia e Mariana. Ramates também está aniversariando. Ele é filho de Elza, que mora no Alto da Bondade, e é amigo de Vandinho do Engenho Maranguape. O sargento PM Rocha está completando hoje 65 anos de idade e mora no Alto do Mandu. Ele é lotado no Horto de Dois Irmãos. É lá tomando conta dos macacos, do elefante, das onças, da cobra também. O sargento Rocha está lá virado, tomando conta de tudo. O Wellington Lira, de Ouro Preto, está comemorando também o aniversário dele, e essa festa está acontecendo na casa do compadre dele, Fred, com a presença de Brivaldo, Baixinho e também Maninho do Cartório. A esposa de Juarez, Ana, também está aniversariando. Juarez trabalha no Mercadinho de Silvio, que fica na rua Vietnã do Norte, no bairro de Palmarelo Paulista, onde também trabalha o DJ Opache. A esposa de Piaba, Piaba Eletro de Afogados, está completando 70 anos. Não colocaram aqui o nome dela, mas a festa será no Bangu, na Vila São Miguel, com a presença inclusive de Passarinho TX. Rivaldo Júnior e a esposa dele, Mili, os dois estão aniversariando. É uma festa dupla que vai acontecer com a participação de toda a família em Cavaleiro, em Cavaleiro e também Santo Amaro, familiares que residem em Cavaleiro e Santo Amaro. Santo Amaro tem Bibia também que vai participar da festa. O dançarino Zacarias do Brega também está aniversariando, e haverá uma festa no Clube Ferroviário de Afogados com a participação de Sardinha Produções e também o sargento PM Correia. E outro sargento também que está aniversariando é Chico do Bepetran. Chico está completando hoje 58 anos de idade, e a comemoração vai participar na festa dele o amigo Natanael Soares de Guadalajara Paudade e também Raimundo Souza da Madalena. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Heleno Brito da Silva, Sebastião Ferreira da Silva e Orlando Bezerra da Silva. As pensionistas Clementina Flora da Conceição, Maria José Vital do Nascimento, Miriam Guimarães do Chile e Érica Maria de Miranda. E quem também está aniversariando hoje é justamente o presidente da MERP, o William Vieira Fernandes, isso mesmo. Olha, minha gente, marginais armados com pistolas assaltaram uma loja de consertos de celulares na rua Oscar Francisco, bairro Manuel Shell, em Garanhuns. Roubaram 11 aparelhos celulares, 10 carregadores e também dinheiro, R$600. A polícia está investigando o caso, mas pelo menos até agora ninguém foi preso. No sítio Caluminho, zona rural de Garanhuns, no agreste do estado, marginais roubaram vários objetos, entre os quais a porta de uma residência, até a porta de botaram nas costas e desapareceram. Que situação! Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que de ontem para hoje, minha gente, das últimas 24 horas em Pernambuco,
foram registrados 6 assassinatos, foram divididos 3 crimes, ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.718 assassinatos, sendo 1.531 no interior e 1.187 no Grande Recife. E vamos falar rapidamente aqui de futebol. O time Arsenal e o Elmo de Ouro Preto vão jogar amanhã no Grito da República, entre os atletas Roma e também Tadeu, taxista de Ouro Preto, que é o esposo de Vânia. Grande partida também amanhã no campo da Vila da Fábrica em Camaragibe, entre as equipes Seleções de Camaragibe e de Vitória de Santo Antão. Os organizadores Cícero, João Batista, Dodinha e Elias Maciel. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no campo da Campina do Barreto, jogo dos quarentões entre Ousadia e também o Internacional, comandado por Giva do Ferro Velho. A polícia procura 2 homens que, armados com pistola e utilizando uma motocicleta, eles praticaram uma sequência de assaltos no sítio do Mel, que fica em Brejão, no interior do estado. Uma professora foi assaltada quando estava em uma parada de ônibus no município de Calçado. Foram 2 homens, estavam numa motocicleta vermelha, roubaram o celular da vítima e a polícia segue investigando o caso. Está sendo investigado o crime que foi vítima José Augusto da Silva, de 42 anos de idade. Ele foi assassinado antes de ontem com golpes de faca, peixeira e pauladas na rua I-30, no centro, em Barra de Guabiraba. Em Ribeirão, a polícia está investigando uma morte cuja vítima é José Cosmo da Silva Filho. Ele foi assassinado com tiros, vários disparos de arma de fogo no sítio Café. Os criminosos ainda feriram a mulher dele, Michele Maria da Silva Nascimento, de 36 anos. Por sinal, a polícia trabalhando, conseguiu prender o suspeito da tentativa de duplo homicídio. Trata-se de Felipe Xavier dos Santos, de 26 anos de idade, sujeito conhecido pelo vulgo de Olho de Gato. E um duplo assassinato que aconteceu em Cortês está sendo investigado. O crime aconteceu no Engenho Novo Jardim, bem pertinho do Engenho Cabra. Elementos que ainda não foram identificados mataram a tiros os jovens Janderson Inácio da Silva e José Marconi da Silva. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia registra 2 assassinatos em Camaragibe. 2 homicídios foram registrados ontem em Camaragibe. Num dos casos, a vítima foi o motorista Reinan Gibson da Silva Pereira, que tinha 28 anos de idade. Ele morava na rua Virgínia Rocha, em Aldeia de Baixo, e foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo quando estava sentado numa calçada de uma barraca ao lado da Renner Motos, lá em Camaragibe. Elementos em um carro Celta prata de placa não fornecida cometeram crime cujos motivos também são ignorados. O corpo de Reinan Gibson da Silva Pereira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. A outra vítima da violência em Camaragibe foi Michel Douglas de Andrade Alves, um jovem de 19 anos. Ele morava no sítio Mesquita, no Areeiro, e foi assassinado com cerca de 6 disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Elementos até então desconhecidos cometeram o crime e, de acordo com informações, ele, o jovem, seria usuário de drogas e, quando de menor, já havia sido apreendido. O corpo dele também foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinada a bala pertinho da delegacia de Peixinhos. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O crime foi na rua Caruaru, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Segundo testemunhas, uma mulher de 26 anos morreu com vários disparos de arma de fogo. Na imagem recebida pelo WhatsApp, mostra ela estirada no chão.
Na parede de uma residência ficaram as marcas de tiros. A família e amigos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ela tinha um ponto fixo de salgados, vendia empadas. Momentos antes do crime, o Onix de cor vermelha passou 7 vezes por aqui. Depois voltou para cometer o crime. A rua é residencial e não possui câmeras de segurança. Segundo moradores, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, como detalhou o delegado Vitor Leite. Esse tipo de envolvimento ainda a gente está checando as informações. O que a família disse e afirma é que a vítima não possuía nenhum tipo de desavença, não tinha nenhum tipo de participação no tráfico local, nenhum tipo de participação, não era usuário de drogas e também não tinha nenhuma inimizade. Então eles não sabem elencar um possível motivo para o assassinato da jovem aqui hoje. O delegado Vitor Leite ainda falou que ela não tinha passagem pela polícia e já teria identificado os suspeitos pelo crime. Não existe nenhum registro carcerário nem criminal da vítima. Ela era uma comerciante, a gente também pôde constatar que ela estava com uma cesta de empadas, né? Como a família falou que ela era uma vendedora ambulante de empadas aqui pela localidade. Policiais do DHPP investigam o caso. Após a perícia, o corpo foi recolhido para o ML do Recife. Priscila Cavalcante para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Adriana Linda da Costa Tavares tinha 26 anos, morava na Rua do Contorno em Peixinhos e o corpo foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.